Olá! Hoje é a nossa aula do curso CP1. Nós vamos inicialmente com a parte de gramática. Vamos lá na unidade 6. Na unidade 6, nós vamos trabalhar encontros vocálicos nas páginas 8, 9 e 10. Tudo bem? Então, vamos começar. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Têm conseguido fazer todas as tarefas? Gente, é muito importante que a gente faça todas as tarefas. E dúvidas vocês podem enviar, tá bom? Hoje vocês vão pegar a apostila e vão abrir na página 8, aquela primeira parte da nossa apostila, que é a parte de gramática. E hoje, nessa primeira parte, nós vamos estudar apenas os encontros vocálicos. Não é nada muito novo, mas tem detalhes aqui que vocês não aprenderam em outras séries. Então, vamos prestar bem atenção. Os encontros vocálicos são 3: ditongo, tritongo e hiato. Lembramos? Ditongo, tritongo e hiato. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar só do ditongo. Ditongo. Nós já aprendemos nos anos passados que o ditongo é quando a gente tem 2 sons vocálicos na mesma sílaba, tá? 2 sons vocálicos. Eu não falei 2 vogais, sabe por quê? Vou contar um segredo para vocês. Em cada sílaba só pode existir uma vogal. Tudo que está do ladinho dela na mesma sílaba, nós vamos chamar de semivogal. Combinado? Em cada sílaba só pode ter uma vogal. Vamos ver aqui, ditongo, e nós já temos algumas classificações aqui. De acordo com a posição da vogal, nós vamos chamar esse ditongo de crescente ou decrescente. Vamos lá, primeiro, onde está o ditongo? Qual? Esse U e esse A. Para que eu saiba que realmente ele é crescente, eu tenho que saber aonde está a vogal. A vogal é sempre aquela que aparece mais, ó, quá, qual. O U aparece mais ou o A? É claro que é o A. Ó, eu vou chamar o A de vogal, tá? E eu vou representar por uma barra. E o U eu vou chamar então de semivogal, porque se em cada sílaba só pode ter uma vogal e o A é vogal, é sinal que o U é semivogal. Então eu vou representar esse U por uma metade de barra, porque semi quer dizer metade. Ele é uma metade de vogal, uma vogal pela metade, tá bom? Então, olha só. Cresceu, né? Então, esse ditongo em que a semivogal está na frente da vogal, ele é chamado de ditongo crescente. Vamos agora ver o decrescente. Feira. Aqui, o ei. Fei. O que aparece mais? O é ou o i? O é. Então, ele é a vogal. Feira. O i aparece pela metade. Ó, decresceu. Ele, então, é um ditongo decrescente. Então, ditongo decrescente, a vogal aparece na frente da semivogal. Gente, eu contei um segredo para vocês. Eu falei que em cada sílaba só pode ter uma vogal. Agora eu vou contar outro segredo para vocês, tá? A letra A sempre vai ser vogal, tá? Toda vez que aparecer a letra A, não fica preocupado. Ali está a vogal. O coleguinha dela vai ser a semivogal. Vamos continuar classificando. Então, de acordo com a posição da vogal, pode ser crescente ou decrescente.
Agora, de acordo por onde sai esse som, vai ser oral ou nasal. Oral, o som sai pela boca. Ou seja, eu facilito as coisas e digo assim, oral não tem elemento nasalizador. Então, aqui em cima, esse ditongo crescente da palavrinha qual é um ditongo também oral. Não tem nenhuma nasalização, não tem tio, não tem M, não tem N. Feira também. Não tem tio, não tem M, não tem N. Quando que o ditongo vai ser nasal? Quando o som for nasalizado, sair aquele som, tá? Por exemplo, não. O A é vogal, o O semivogal. Então, ele é um ditongo nasal. E se eu fosse classificar aqui, decrescente. Na palavra quando, o N nasaliza esse A. Eu não falo quando, eu falo quando. Então, ó, vogal, semivogal. Esse ditongo é um ditongo nasal crescente. Então, aqui nós aprendemos que os ditongos a gente classifica crescente ou decrescente, oral ou nasal. Nós vamos treinar isso muito hoje, ok? Oi? Então, o outro encontro vocálico que nós vamos estudar é o tritongo. Vamos aqui ver. O tritongo, a classificação, eu já não vou ter aquela classificação de crescente e decrescente. Porque no tritongo a vogal vai ficar sempre no meio. E o que está do lado dela sempre semivogal. Tá bom? Então, quando eu separo a sílaba de Paraguai, eu reparo que isso tudo aqui é pronunciado na mesma sílaba. O A é a vogal, porque o A sempre é vogal. Os outros são semivogais, estão todos juntos na mesma sílaba. E eu só vou classificar o tritongo de acordo com a pronúncia. Se ele é oral ou se parte desse som sai pela minha cavidade nasal. Eu prefiro sempre falar assim. Oral não tem elemento nasalizador. Eu não tenho M, eu não tenho N, eu não tenho tio nasalizando a vogal. Nasal, eu vou ter sempre um elemento nasalizador. Ou é um tio, ou é um M, ou um N. Então, aqui, Paraguai, Uai, Saguão, Uão. Então, esses sons, oi, isso tudo vai ser som nasal, não é? Então, os tritongos, nós só vamos observar isso quando tivermos que classificar um tritongo. Ele é um tritongo oral ou ele é um tritongo nasal. Agora, tem uma observação aqui que eu considero muito importante, que é novidade. As letrinhas AM e EM, quando elas estão no final das palavras, tá? Elas podem ser classificadas em ditongo ou até ser um tritongo. Como assim? Por exemplo, a palavra pediram. Eu não pronuncio esse M como uma consoante. Eu pronuncio esse M como se fosse, ó, aproxima aqui, ó, um aotil. Ó, pediram, tá? Enxaguão. É como se eu tivesse, ó, isso aqui, ó. Então, isso é uma informação do som que a gente pronuncia. Pediram, enxaguão. Essa informação vai nos confirmar que AM, EM no final das palavras são ditongo, como pediram. Ou até tritongo, como em enxaguão. Tá? Treinando bem, nós vamos mostrar que entendemos isso. E o último encontro vocálico,
que não nos dá trabalho nenhum é o hiato. Porque o que é o hiato? Olha o que está na nossa apostila. Vamos ler? É a reunião de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Claro que tem que ser em sílaba diferente, porque em cada sílaba só pode ter uma vogal. Então, por exemplo, a palavra saúde. Epa! Tem duas juntas aqui, Márcia? Tem sim, mas quando eu separo a sílaba, tá em sílaba diferente, ó. Sa, u, d. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo? Ele deu um exemplo de Saara. Sa-a-ra. Junto na palavra, mas em sílabas diferentes. Ok? Então, no hiato, as vogais ficam juntas nas palavras em sílabas, claro que diferentes. Senão, não seriam vogais. Muito bem, aprendemos então que os encontros vocálicos são ditongo, tritongo e hiato. Aprendemos que o ditongo a gente pode classificar em crescente e decrescente, oral ou nasal. Os tritongos vamos classificar sempre em oral ou nasal. E o hiato nós nem classificamos. Vamos fazer o início dos exercícios juntinhos daqui a pouco, tá? Vamos lá, então, na página 9. O exercício número 1 pede que nós assinalemos O para os ditongos orais e N para os ditongos nasais. Coração. Vamos identificar primeiro o ditongo. Ele é oral ou ele é nasal? Ele tem elemento nasalizador? Tem, o tio. Tanto que eu pronuncio coração, eu não pronuncio ao. Então, se ele tem elemento nasalizador, para que eu pronuncie nasalizado, ele é ditongo nasal. Caracóis, oi, oral ou nasal? Tem tio? Tem N nasalizando a vogal? Não tem. Então, é um ditongo oral. Sermão, tem tio? Logo um tio aqui bem, né, evidente, ditongo nasal. Então, é isso que nós vamos continuar fazendo. Quando existe elemento que nasaliza a minha vogal, que pode ser um tio, um M ou um N, nasalizando, eu tenho ditongo nasal. E pela pronúncia eu percebo. Quando a pronúncia é sem tio, sem M, sem N, é uma pronúncia oral, ditongo oral. Vamos lá ao exercício número 2, que esse pode causar um pouquinho de dificuldade. Pede para que nós coloquemos C para o ditongo crescente e D para o ditongo decrescente. Eu gosto sempre de fazer esse gráfico, hein? 2, aqui está o ditongo. Qual é a vogal? Qual é a que sobressai mais? O O ou o I? Doi, oi, o O, né? O O é vogal. Eu marco uma vogal por uma barra e uma semivogal por metade de uma barra. Desce. Então, é um ditongo decrescente. Vamos ao lado. Reinado, rei, rei, rei. O que aparece mais? O E. Eu marco esse E por uma barra, porque esse E é a vogal, e o I, metade da barra, porque o I é a semivogal. Semi quer dizer metade. Por isso, metade da barra. Novamente, desceu, ditongo
decrescente. Difíceis. Difíceis. Difícil. Vogal, semivogal. Novamente, ditongo decrescente. Gratuito. Gratuito. Vogal, semivogal. Novamente, ditongo decrescente. Nesses 4 casos, nós tivemos ditongo decrescente, porque a vogal ficou na frente da semivogal. Vou pegar mais 2 casos. Saiba e pleito. Saiba, pleito. Vamos lá? Primeiro eu identifico o ditongo, tá aqui. Ah, tem a letra A. Quando tem a letra A, eu nem gasto o meu aparelho fonador para descobrir qual que aparece mais, porque o A sempre é vogal. Novamente, eu tenho ditongo decrescente. Play. Novamente, vogal, semivogal. Novamente, ditongo decrescente. Vamos agora pegar o último, tá? Légua. O último que eu vou explicar, depois vocês vão fazer sozinhos. Légua e mamão. Esses daí tem aquilo que me facilita. A letra A. A letra A é sempre vogal. Então, a vogal está aqui. A semivogal está aqui. Légua. É claro que eu falo mais claramente esse A. Cresceu. Então, aqui eu tenho um ditongo crescente. Mamão. O A é sempre vogal. O O é a semivogal. Então, aqui eu tenho ditongo decrescente. O A, vogal, porque o A é sempre vogal. Agora, vocês vão terminar de fazer todos os exercícios e depois eu passo todas as correções. Tá bom? Vão terminar de fazer tudo nesse tempinho após nossa aula. Então, antes de fazer o exercício, não vamos esquecer dessas dicas. A letra A é sempre vogal, nunca vai ser semivogal. Já as outras, o E, o I, o O, o U, podem ser vogal ou podem ser semivogal. Vai depender de cada caso. Outra informação importante que nós temos aqui. A M e EM, no finalzinho das palavras, elas são ditongo ou até tritongo. Ó, AM, EM, nos finalzinhos das palavras. Vamos observar a palavra pediram. Como que eu pronuncio isso aqui, ó? Eu pronuncio assim. Pediram. Fazem. Eu não pronuncio esse M como vogal. Eu pronuncio assim, ó. Fazem. Então, nesse caso aqui, eu tenho ditongo. Aqui também ditongo, porque eu tenho vogal, semivogal. Vogal, semivogal. Só que essa semivogal foram representadas graficamente pelo M. Pode ser ditongo e pode ser tritongo, mais raramente tritongo, mas existem palavras em que isso acontece. Enxaguam.
Como que eu pronuncio isso daqui? Dessa forma. Tá vendo? Vogal e 2 semivogais. Enxaguem. Como que eu pronuncio isso aqui? Dessa forma. Então, esses ditongos que nós estamos vendo, bem diferentes, né? Acontecem quando o AM e EM estão nos finaizinhos das palavras. Então, isso é uma novidade para nós não esquecermos. Agora, nós temos uma pergunta. Em cada sílaba, quantas vogais podem existir? Eu falei isso logo no comecinho. Em cada sílaba pode ter 1, 2, 3 vogais? O que vocês acham? Quantas vogais, hein, pode existir numa sílaba? Uma somente. Uma somente. Então, não vamos esquecer. Em cada sílaba só pode existir uma vogal. O que estiver do lado dela é semivogal. Tudo bem? Com todos esses conhecimentos, vocês vão fazer com muito acerto os exercícios da página 9 e da página 10. Tá bom? Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Começamos o dia sem saber com tanta segurança isso que vocês passaram a saber com essas informações, não é? Então, como estudar é bom. Então, vamos deixar assim, uns 20 minutinhos para que vocês façam a página 9 e a página 10. Deixem pausado nesta página, porque as páginas seguintes serão das correções, ok? Vamos então às correções. No exercício número 1, nos pede que nós assinalemos com O as palavras com ditongo oral, com N as palavras com ditongo nasal. Eu sempre gosto de sublinhar o ditongo para que a gente possa perceber se tem elemento nasalizador ou não, tá? Então, algumas palavras ali, como coração, caracóis e sermão, nós já fizemos oralmente. Vamos passar para as outras. Pães. Olha o elemento nasalizador, ditongo nasal. Céu. El é o ditongo, não tem elemento nasalizador, oral. Orais. Olha o ditongo, aí, na mesma sílaba, não é? Não tem elemento nasalizador, ditongo oral. Generais, sem elemento nasalizador, oral. Letreiro, sem elemento nasalizador, oral. Já cãibra, olha o elemento nasalizador aí, ditongo nasal. Chamou, vai, desaguar. 3 palavras em que eu não tenho elementos nasalizadores. Ah, professora, tem esse M aqui, mas esse M está sendo pronunciado como uma consoante que não está nasalizando, tá? Chamou ou eu pronuncio isso daqui sem a nasalização do M. Então, isso daqui é ditongo oral. Ditongo oral, ditongo oral. Aipo, não tem elemento nasalizador, ditongo oral. Dicção, olha aqui, olha o tio. Não é ao, ditongo nasal. Qualificar, quá, não é quan, é quá, não tem elemento nasalizador, ditongo oral.
Carvão, o tio nasalizando, ditongo nasal. Debaixo, não tem elemento nasalizador, oral. Matreiro, não tem elemento nasalizador, oral. Aflição, olha o tio, ditongo nasal. Tesouro, não tem elemento nasalizador, ditongo oral. Agora esse também. Olha o M nasalizando esse e sendo pronunciado como uma semivogal também, tá? Então, aqui eu tenho um ditongo nasal. Aquele ditongo diferente, porque nós aprendemos que A, M, E, M no final das palavras são ditongo, podendo até ser tritongo. Tudo bem? O exercício número 2 já nos pede que nós classifiquemos em crescente ou decrescente. Quando estávamos fazendo o exercício, fizemos até aqui, ó, légua e mamão, lembram? Então, confiram se vocês anotaram tudo direitinho. Conferido? Vamos agora na palavra quando. Na palavra quando, eu tenho aqui, ó, o ditongo. Márcia, eu aprendi que o A é a vogal, então o U é semivogal. Cresce, né? Semivogal na frente da vogal, o movimento é de crescimento, ditongo crescente. O mesmo acontece na palavra quadro. Olha lá, o A é vogal, o U é semivogal. Então, o movimento é do menor para o maior. Novamente, ditongo crescente. Ok? Não. Quando aparece o não, ajuda a vida da gente. O A é vogal, o O semivogal. Foi de cima para baixo, decrescente. Trégua é igual légua. O A é a vogal, o U a semivogal. Então, esse ditongo é crescente. Então, o segredo é sempre descobrir onde está a vogal. Graus. Qual é a vogal? A, né? E o U semivogal, decrescente, muito bem. Doceira. Não tem E, não tem A, eu vou ter que descobrir. Ei, eu falo muito mais explicitamente esse E. O I é só um apoiozinho, é como se fosse uma bengala. O E é a vogal, o I semivogal, decrescente. 40, eu tenho o A que é vogal, o U semivogal crescente. Em cristais, eu tenho o A que é vogal, o I semivogal decrescente. Gerais, o A é vogal, o I semivogal decrescente. Agora eu tenho aqui em estavam aquele ditongo diferente, que termina com AM. Vamos ver quando termina com AM, qual é a vogal? O A. E a semivogal? Esse estavam, não funciona como aquele aotil? Então, esse daqui é a letra M representando a semivogal. Então, se o A é vogal e esse é a semivogal, decrescente. Viseira.
O E é vogal, o I semivogal, decrescente. Estarão. A gente classifica isso daqui igual a isso aqui, ó. O A vogal, esse semivogal, decrescente. 80, onde está o ditongo? Aqui. Decrescente, porque oi, eu falo muito mais o ó. Mãos, esse a, ó, tio, ó, sempre da mesma forma, decrescente. Quase. Se o A é vogal, o U é a semivogal. Cresceu, crescente. Mesma coisa o aguar. O A é vogal, o U a semivogal. Ditongo crescente. Então, esse quadro nos mostrando, mais uma vez, a posição da sílaba tônica, a posição, desculpe, não é da sílaba tônica não, tá? A posição da vogal e da semivogal. A vogal, ela aparece com muito mais evidência. Por isso que eu, sem querer, falei sílaba tônica, né? Mas não é sílaba tônica, não. É a posição da vogal e da semivogal, para nós classificarmos em crescente ou decrescente. Alguma dúvida? Anotando. Vamos marcar onde que o I e o U são semivogais? Então, a gente vai ter que recordar algo que nós falamos. Nós dissemos que em cada sílaba sempre tem que ter uma vogal. Então, essas letras vão ser semivogais sempre quando tiver o quê? Ditongo ou tritongo, não é? Então, vamos lá. Nível. Tem algum ditongo aqui para eu ter semivogal? Não tem. Anéis, tem sim. Olha aqui o ditongo. Se aqui está o ditongo, o E é vogal e o I é a semivogal. E o que o exercício pediu para eu marcar? Justamente isso, aonde essas letrinhas funcionam como semivogais. Então, aqui vamos marcar, ok? Tem ditongo aqui? Não tem. Então, não tem semivogal. Tem ditongo aqui? Não. Tem ditongo aqui? Tem. Então, aqui, a letra U é a semivogal. Tem ditongo aqui? Tem. Então, aqui, o I é semivogal. Tem ditongo aqui? Tá aqui. Largou. Tem ditongo? Então, é sinal que o U ali é a semivogal. Tem ditongo? Não tem. Então, esse exercício era só para que a gente fixasse que só pode existir semivogal quando existe ditongo ou tritongo, ok? Esse outro exercício aqui, mais simples, nos pede para que nós coloquemos D quando for ditongo, T quando for tritongo, H quando for hiato. Então, vamos lá? Para facilitar, o hiato eu sempre separo a sílaba para mostrar que estão em sílabas diferentes. Olha lá, na letra A, baú. Então, ó, o encontro vocálico está junto na palavra, mas em sílaba diferente. Hiato.
jamais na mesma sílaba, ditongo. Averigou, na mesma sílaba, tritongo. País, sílabas separadas. Lembrando que, quando está na mesma sílaba, uma é vogal e a outra é semivogal, tá? Em averigou, o O é a vogal, isso daqui é a semivogal. E aqui, quando eu separo, as duas são vogais, tá? História, ditongo. Lençóis, ditongo. Poeta, sílabas separadas. Hiato. Egoísmo, sílaba separada. Tá o acentinho do egoísmo. Hiato. Quais? Tritongo. Meu, ditongo. Enxaguei, tritongo. Fiel, sílabas separadas, hiato. Paraguai, tritongo. Corrigindo. Na palavra caído, nós temos o quê? Caído. Então, ó, já até separei aqui, ó, para que a gente pudesse perceber que eles ficam em sílabas separadas. Então, na palavra caído, eu tenho hiato. Na palavra destruir, a professora, eu ainda não vi encontro consonantal. Não tem problema, porque todas as alternativas têm encontro consonantal. Então, vamos nos preocupar com isso daqui, ó. Destruir. Quando eu separo a sílaba, o U fica numa sílaba e o IR fica noutra sílaba. Ah, então aqui tem um hiato. Então, já venho para cá, ó. Vou confirmar. Tem 3 sílabas mesmo essa palavra? Destruir. Tem. Então, opção A. Acertou? Tenho certeza que se não acertou, chegou perto. Coloque V para as palavras onde o I e o U são semivogais. Esse exercício número 7 é parecido com aquele número 3, né? Agudo. Não tem ditongo nem tritongo, então não existe semivogal. Só vai existir semivogal quando tiver ditongo ou tritongo. Deu. Tem ditongo aqui, ó. Então é semivogal. Meu. Tem ditongo aqui. Então é semivogal. A gente pode até conferir, né? Meu, o E é a vogal, o U é semivogal. Baixo, tem ditongo, então tem semivogal. Sai, tem ditongo, então tem semivogal. Filho, não tem ditongo. Mulher, não tem ditongo. Estou, tem ditongo, semivogal. Esteira, tem ditongo, semivogal. Bonitas, não tem ditongo. Compreenderam bem esse exercício? Agora, o exercício número 8 vai nos solicitar que nós façamos isso, ó. Classifiquemos os encontros vocálicos, mas dar a classificação completa. O que é dar a classificação completa dos encontros vocálicos? Se for ditongo, eu vou procurar dizer se ele é oral ou nasal, crescente ou decrescente. Se for tritongo,
eu só vou dizer se ele é oral ou nasal. E se for hiato, não preciso dizer nada, porque o hiato não classifica. Iguais. Vamos lá. Tritongo. Então, basta ver se ele é oral ou nasal. Tem elemento nasalizador? Não tem tritongo oral. Causa. Ditongo. Vamos primeiro ver se ele é oral ou nasal? Não tem elemento nasalizador, então ele é um ditongo oral. Agora vamos ver se o A é a vogal e o U a semivogal, ele é um ditongo decrescente. Tanto faz, tá, gente? Vocês podem colocar ditongo oral decrescente ou ditongo decrescente oral. A ordem não quer dizer nada. Chapéu. Vamos ver primeiro. É oral ou nasal? Oral. É crescente ou decrescente? Chapéu. O E aparece mais. É decrescente. Muito bem. Saúva. Quando eu separo a sílaba, o A fica separado do V. Então, o A é vogal, o U é vogal. Então, hiato. Falou. É um ditongo, oral ou nasal? Oral, não tem elemento nasalizador. Falou, o O é vogal, o U semivogal. Ao, mesma coisa, não é ão, então é um ditongo oral. Decrescente, porque o A é a vogal, o O, metade da vogal. Aguai. Estou diante de um tritongo. Oral ou nasal? Oral, porque não tem elemento nasalizador. E esses 3 encontros vocálicos aqui, ó. Todos eles são ditongos. Nenhum deles tem elemento nasalizador. Então, ditongo, oral, e todos eles têm a vogal na frente da semivogal. Nos 3 casos, eu tenho ditongo oral decrescente. Terminamos, então, a página 10. E terminando assim a página 10, nós vamos terminar por aqui a nossa aula de gramática. Vamos depois para a nossa aula de texto e redação. Um grande beijo para vocês, mas agora é hora do lanche. 15 minutinhos para o lanche e depois vamos voltar para a nossa aula de redação, ok?